A verdade sobre os discos voadores, capítulo 2. Forças desconhecidas. Um dos casos mais comoventes de ferimentos causados por UFO de que se tem notícia ocorreu no Forte Itaipu, Brasil. Os chefes militares brasileiros ficaram tão perturbados que pediram auxílio aos Estados Unidos para que se fizesse uma investigação confidencial. Embora isso tenha acontecido em 1957, o caso não foi encerrado. O caso do Forte Itaipu sucedeu numa época de grande excitação mundial. Pouco antes dos russos terem lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite feito pelo homem a circular na órbita da Terra. Ele foi seguido logo depois pelo Sputnik 2. Como prova do interesse dos alienígenas pelo nosso primeiro passo no espaço, as aparições de UFOs aumentaram imediatamente. Na zona de provas de foguetes de White Sands, desceu um aparelho em formato de disco em uma curta aterrissagem. Ele foi visto pela polícia do exército, porém decolou antes que se pudesse chegar perto. Logo depois, outros policiais em White Sands viram um segundo UFO pairando a 50 pés do solo. Ele foi descrito em um comunicado oficial do exército como sendo um aparelho dirigido e com mais de 200 pés de comprimento. Em meio à agitação, a censura começou a ceder. Foram noticiadas numerosas aparições pelos pilotos militares e comerciais, por operadores de torre de aeroporto, um engenheiro de foguetes e outros observadores de gabarito. Para aumentar esta tensão, as autoridades estrangeiras publicaram comunicados semelhantes na América do Sul, Canadá, Austrália, Europa e África do Sul. Porém, não houve notícias de ferimentos, até esse estranho caso do Forte Brasileiro, no dia 4 de novembro de 1957. Eram cerca de 2 horas da madrugada quando 2 sentinelas do Forte Itaipu viram uma luz brilhante sobre eles. De início, pensaram que fosse uma estrela com o brilho aumentado por um motivo desconhecido. Depois perceberam que era um objeto descendo a tremenda velocidade diretamente sobre o forte. Cerca de 1.000 pés acima deles, o UFO reduziu de repente a velocidade. Depois desceu lentamente sem fazer ruído. A essa altura, as sentinelas amedrontadas podiam ver a forma do objeto devido ao brilho alaranjado ao seu redor. Ele era circular com um mínimo de 100 pés de diâmetro e estava evidentemente sob um controle preciso. Ainda silencioso, o estranho aparelho parou a cerca de 150 pés acima do forte. Iluminadas por aquela luz amarela, as sentinelas ficaram paralisadas de medo. Cada um deles estava armado com uma submetralhadora, porém nenhum pensou em atirar no UFO ou fazer soar um alarme. A essa altura, podia-se ouvir um forte zumbido, igual ao de um gerador dentro do disco parado sobre o forte. De repente, uma onda de calor atingiu os 2 soldados. Ela veio de repente com toda a intensidade, sem chama e sem nenhum raio visível. As sentinelas aterrorizadas ficaram com a farda em chamas. Uma delas, vencida pelo intenso calor, caiu de joelhos e desmaiou. O outro soldado, gritando de dor e de medo, lançou-se embaixo de um canhão para se abrigar. Os seus gritos despertaram as tropas da guarnição, mas antes que qualquer deles pudesse sair, todas as luzes se apagaram. Apenas um calor moderado penetrou no interior do forte, porém isso, junto com a escuridão total, era suficiente para provocar pânico. Após 1 minuto, o calor cessou e instantes depois as luzes se acenderam. Alguns soldados brasileiros, correndo para os seus postos de combate, viram um UFO brilhante se afastando rumo ao céu. As sentinelas queimadas foram levadas para o interior do forte e receberam tratamento médico. A seguir, o comandante do forte enviou uma mensagem urgente para o quartel-general do Exército Brasileiro. Logo depois disso, os pilotos da Força Aérea Brasileira foram colocados em patrulhas especiais. O caso do Forte Itaipu foi mantido em segredo. Uma vez que os Estados Unidos possuíam maior conhecimento sobre os UFOs, as altas autoridades brasileiras pediram auxílio à embaixada americana em suas investigações. No menor prazo possível, oficiais do Exército e da Força Aérea Americana voaram para o forte, acompanhados por investigadores da Força Aérea Brasileira. As sentinelas queimadas continuavam ainda em estado grave, mas eram capazes de falar de vez em quando.
Após darem detalhes sobre a aproximação do UFO e o estranho calor, os investigadores quiseram saber o mais importante: por que foram atacadas as sentinelas? Na busca de um motivo, um oficial da Força Aérea Americana relembrou o comunicado do Projeto Sign. Alguns membros desse projeto acreditavam que a Terra tem sido observada periodicamente por uma raça adiantada, e suas opiniões foram registradas. Tal civilização poderia observar que na Terra nós possuímos agora bombas atômicas e estamos aperfeiçoando rapidamente os foguetes espaciais. Em vista da história pregressa da humanidade, guerras frequentes mostrando uma raça humana beligerante, eles devem ter ficado alarmados. Nós deveríamos, portanto, esperar nessa época principalmente receber tais visitas. De acordo com isso, o principal objetivo dos alienígenas seria vigiar os nossos aperfeiçoamentos espaciais, temendo que possamos nos tornar uma ameaça para outros planetas. Se essa hipótese for exata, ela pode ser ampliada para ligar o lançamento dos Sputniks com o ataque ao Forte Itaipu. Porém, isso pareceu absurdo para todos os investigadores. Significaria que os alienígenas estariam preocupados com os nossos primeiros passos no espaço, e por espaçonaves pequenas tão primitivas que pareceriam uma canoa comparada com um transatlântico. Isso significaria também que aquelas queimaduras tinham a finalidade de demonstrar as armas superiores que eles poderiam usar contra os exploradores agressivos vindos da Terra. Porém, nós estávamos ainda longe do voo espacial tripulado, até mesmo para a Lua. Pela lógica humana, nós não poderíamos ameaçar uma raça espacial superior, agora e nem depois. Mesmo que os alienígenas acreditassem em advertências bem antecipadas, por que escolher o Forte Itaipu para uma demonstração? Por que não a base soviética de lançamento dos Sputniks ou as nossas zonas de provas de foguetes? Um investigador sugeriu que a intenção fora apenas uma demonstração inofensiva. Nesse caso, as sentinelas poderiam ter se queimado por um aumento acidental no grau de calor. Porém, esse pensamento otimista ainda não explicaria a escolha de um forte isolado em um país não relacionado com as experiências de viagem espacial. Nenhuma resposta razoável pôde ser achada. Tudo isso parece não ter sentido. Quando um comunicado secreto sobre esse caso chegou a Washington, o quartel-general da FAA havia parado com o grande fluxo de publicidade sobre os UFOs, principalmente chamando as testemunhas de incompetentes ou totalmente tolas. No primeiro caso de White Sands, o objeto que os policiais viram descendo foi explicado como sendo o planeta Vênus. No segundo caso de White Sands, o UFO que pairou a 50 pés foi explicado como sendo a Lua. Para anular o comunicado de um técnico em foguetes da FAA, a FAA chamou-o publicamente de charlatão. E depois deu-lhe particularmente uma promoção de 2 graus após ele ter terminado de debater a aparição. Asterisco. Detalhes dos comunicados dos policiais e as explicações da FAA acham-se nos arquivos do autor e da NICAP. A promoção do técnico em foguetes, após a FAA ter taxado a notícia de farsa, foi reconhecida em uma carta oficial do Centro de Aperfeiçoamento de Mísseis da FAA. Mas, por detrás de todas essas negativas, a chefia do Serviço de Inteligência da FAA passou a examinar seriamente centenas de aparições. Quando foi recebido o desconcertante comunicado do Forte Itaipu, foram examinados casos anteriores de uso de força calorífica, a fim de encontrar possíveis pistas para explicar esse enigma. O caso mais notável incluía uma tripulação de caça da FAA. Pouco antes do meio-dia do dia 1º de julho de 1954, um objeto voador desconhecido foi localizado sobre o estado de Nova York pelo radar da base aérea de Griffith. Um jato Starfire F-94 levantou o voo e o piloto subiu na direção do alvo guiado pelo observador de radar. Quando se tornou visível um aparelho em forma de disco, ele começou a aproximar-se. De repente, um calor intenso, como de um forno, invadiu ambas as cabines do avião. Respirando com dificuldade, o piloto ejetou a coberta do avião. No meio daquele calor, ele viu o operador de radar saltar do avião. Abalado, sem mesmo refletir, ele se ejetou do avião. O ar frio e o tranco dado pelo paraquedas ao se abrir fizeram-no voltar a si. Ele ficou horrorizado ao ver o jato mergulhando na direção do centro de uma cidade.
O F-94, caindo sibilante sobre Waynesville, Nova York, bateu num prédio e se incendiou. Saltando em pedaços, o avião em chamas foi tombar sobre um carro. 4 pessoas morreram nesse acidente, um homem, sua esposa e 2 filhos menores. Outros 5 moradores ficaram feridos, 2 deles gravemente. Logo depois que o piloto desceu, nos limites da cidade, surgiu um repórter. Ainda meio atordoado, o piloto contou-lhe sobre aquele estranho calor. Antes que ele pudesse contar a história toda, chegou um carro da FA. O piloto e o observador de radar foram levados às pressas para a base aérea de Griffith. As entrevistas foram proibidas e, quando a história do repórter de Waynesville sobre o calor repentino foi publicada, a FA depressa negou a mesma. Não havia nenhum mistério, dissera o quartel-general à imprensa. Tinha havido apenas uma pane de motor. Muita gente em Waynesville censurou o fato da tripulação do avião ter saltado, principalmente as pessoas feridas e os parentes das vítimas. Outros pilotos da FA tinham permanecido em aviões danificados, alguns tendo perdido as vidas para evitar que caíssem sobre as cidades. Mas, após uma declaração da FA, muitos moradores de Waynesville acreditaram que os pilotos tinham pulado ao verem fogo, sem pensar que houvesse alguém embaixo. Embora eu tivesse investigado este caso em 1954, havia um aspecto dele que só vim a saber no começo de 1968. Enquanto a FA estava reexaminando o desastre de Waynesville, também outro caso de ferimento pelo calor, um oficial do quartel-general que eu conhecia deu-me informação. Aquele piloto do F-94 disse que havia um efeito isolado além do calor. Algo fez a sua mente ficar paralisada. Ele não se lembrava nem mesmo de ter saltado do avião. Ele se recorda do calor súbito e viu o observador do radar saltar. Mas tudo ficou esquecido desde esse momento até a hora em que o paraquedas se abriu. Isso o tirou parcialmente daquele estado, porém ele continuou com uma sensação especial de atordoamento. Os médicos disseram-lhe que o calor intenso tinha sido a causa daquele estado. E a tontura foi talvez por ter visto o jato caindo sobre a cidade. Mas ele não deu crédito aos médicos. Ele tinha a certeza de que havia algo mais além do calor. E o observador de radar? Perguntei eu. Ele também estava abalado, mas não desmaiou. Naturalmente, ele voltou a si antes que o piloto. Deve ter sido terrível ver aquele jato mergulhar em cima da cidade. De fato foi, e aqueles 2 homens não tiveram mais sossego depois disso. O piloto pediu à FA para deixá-lo falar em particular com os parentes daquela família e com as pessoas que ficaram feridas para que soubessem o que de fato tinha acontecido. Porém, a FA não deu permissão. De fato, aqueles 2 homens tiveram que se calar. Até mesmo hoje em dia, o comunicado da FA sobre o desastre de Waynesville está censurado, classificado como secreto. Vários investigadores acreditam que este caso mostra que os alienígenas não são hostis. Nenhuma tentativa foi feita para ferir os pilotos depois que eles saltaram do aparelho. Ao que parece, aquela força calorífica foi usada apenas para evitar que eles se aproximassem mais. Existem vários outros casos que parecem reforçar esta hipótese. Um contato sobre o Uruguai foi comunicado por Carlos Alejo Rodrigues, piloto e instrutor de paraquedismo. Ele voava perto da base aeronaval de Curvelo quando um UFO de quase 70 pés de diâmetro veio em sua direção. Quando ele parou, Rodrigues resolveu arriscar-se e olhar mais de perto. A meio caminho do disco voador, ele ficou quase sufocado por uma onda de calor. Ao se desviar depressa, o UFO afastou-se rapidamente e a temperatura voltou ao normal. Em 1954, um piloto de provas francês da Folga Aircraft Company viu um aparelho circular sobre a cidade de Pau. Ao subir na direção do mesmo, foi atingido por uma onda de calor. Ao ultrapassar o disco, ele mergulhou em ar frio. O UFO não fez nenhuma tentativa para segui-lo. Mas, independente de sua finalidade, este estranho calor pode ser perigoso, como provou ser o caso brasileiro. Se a temperatura fosse aumentada, poderia tornar-se uma arma mortífera. Esse é mais um motivo para a crescente e forte crítica ao sigilo, algumas provenientes de fontes inesperadas. Um ataque surpreendente veio da RAND Corporation, chamada com frequência o Poço Mental da FA. RAND, que quer dizer Pesquisa e Desenvolvimento,
é conhecida geralmente como uma organização formada pelos melhores peritos militares, cientistas e engenheiros. Atualmente, ela é semi-oficial em algumas de suas funções por meio de fortes ligações com o Pentágono. Durante muitos anos, a RAND tem sido a principal criadora da política da FA. Em 1955, ela redigiu um documento para a FA intitulado Projeto Especial 14 da FA, que negava a realidade dos UFOs. Essa nova análise, quase que oposta à primeira, preocupou o QG da FA. Embora ela fosse uma advertência contra o uso externo, não se tratava de uma classificação oficial da FA que pudesse impedir a sua divulgação. Recebi um exemplar em 1970. Com o nome de Documento RAND, essa análise prova a realidade dos UFOs, dos ferimentos causados a seres humanos, a interferência com a energia elétrica e outros importantes aspectos do reconhecimento feito pelos UFOs. Descrevendo a pesquisa feita pela FA como praticamente inútil, ela reclama com urgência a criação de uma agência central de notícias sobre UFOs, sem censura e informações mais sérias e exatas pela imprensa. Essa análise da RAND foi feita logo depois de um novo caso de ferimento por UFOs ser comunicado ao Comitê de Ciência e Astronáutica, durante os debates sobre UFOs em 1968. Essa prova foi examinada pelo falecido Dr. James E. MacDonald, que cooperou com a ANICAP em várias centenas de investigações. Este contato sui generis deu-se perto de Billsville, Ohio, na noite de 14 de março de 1968. Essa aparição foi vista por testemunhas idôneas em várias localidades, porém a ação principal se desenrolou em torno de um menino de 9 anos de idade chamado Gregory Wells. O jovem Wells e seus pais moravam em um trailer que ficava a cerca de 45 jardas de uma casa de propriedade da avó do menino. Nessa noite, Gregory estivera visitando sua avó. Era quase noite quando ele saiu da casa para voltar ao trailer. De repente, sua avó ouviu-o gritar. Sua mãe, que estava no trailer, também ouviu seus gritos. Quando as duas mulheres saíram correndo para fora, encontraram-no rolando no chão com sua roupa em chamas. Com seus recursos, as mulheres apagaram as chamas. O menino apresentava queimaduras no antebraço e estado de choque, sendo levado às pressas para um hospital. Enquanto era tratado, chegaram os subdelegados avisados pelos vizinhos da família Wells. Esse UFO já tinha sido avistado por várias testemunhas. Notícias de várias fontes descreviam um aparelho cilíndrico deslocando-se a baixa altura, rumo à propriedade dos Wells. Assim que Gregory pôde falar, ele explicou o que havia acontecido. Ele estava a meio caminho do trailer quando viu um objeto estranho e luminoso pairando sobre as árvores do outro lado da estrada. Tendo parado para observar o aparelho, um acessório em forma de tubo surgiu do fundo do aparelho. Girando para apontar nele, emitiu um clarão de luz ou chama brilhante. No mesmo instante, o seu paletó começou a queimar. Quando a mãe e a avó do menino saíram correndo, toda a atenção foi focalizada no menino e em seu paletó em chamas. Naquela excitação, apagando o fogo, elas nada mais viram até mais tarde, e então o UFO já se afastara. Nenhuma explicação podia haver para aquele fogo súbito. Gregory não tinha nada consigo que pudesse explicar aquele fogo se alastrando tão depressa. A falta de um motivo era ainda mais intrigante. Um teste das reações humanas em face do fogo não provável, e isso já fora mostrado no Forte Itaipu. Dificilmente seriam ações de vingança pelas recentes tentativas da FA para derrubar os UFOs. Por que atacar uma criança de 9 anos sem nenhuma ligação com as perseguições dos UFOs feitas pelos jatos? Como no caso brasileiro, não havia nenhuma explicação, a menos que os alienígenas às vezes atacassem os humanos por puro sadismo. E milhares de contatos inofensivos vinham desmentir essa ideia. Embora a FA fosse informada depressa do caso de Billsville, ela evitou abrir um inquérito. Investigadores especiais de UFOs achavam-se à disposição das bases da FA nas proximidades, a pedido do Major-General Richard O'Keefe, inspetor-geral em exercício. Essa ordem estava contida em instruções particulares dos comandantes da base da FA. O que se requer, declarou o general O'Keefe,
é que toda a aparição de UFO seja investigada e comunicada ao Centro de Inteligência Técnica Aérea da base de Wright-Patterson da FA. Admitindo serem os UFOs um grave problema, o general O'Keefe advertiu que as aparições iriam aumentar, causando preocupação entre o público. Ele aconselhou aos comandantes das bases a nomearem oficiais conhecedores dos UFOs e das técnicas de pesquisa, se possível homens formados em cursos técnicos ou científicos. Ele deu instruções para que cada oficial de UFO fosse equipado com um contador Geiger, uma câmera fotográfica, binóculos, uma lente de aumento e recipientes para amostras. Isso se refere a instruções para lidar com material verdadeiro ou que se suspeita serem de UFOs mencionada na AFR 202. Embora a AFA temesse a publicidade nos casos de ferimentos causados por UFOs, um oficial encarregado do estudo dos UFOs de uma base da FA no Ohio poderia provavelmente ter marcado um interrogatório confidencial das testemunhas. Isso poderia dar uma leve indicação para solver o enigma da energia calorífica dos UFOs. Porém, a FA resolveu não se arriscar. Eles ainda se lembravam como um caso de ferimentos havia dado maus resultados há apenas alguns anos atrás. A testemunha desse contato fora do comum com um UFO foi James W. Flynn, rancheiro e treinador de cães que morava em Fort Myers, na Flórida. Embora esses fatos fossem comunicados aos membros da NICAP na ocasião, a história completa da ação da FA é conhecida por muito poucos. Na noite de 14 de março de 1915, Flynn estava acampado nas Everglades após treinar alguns cães de caça. Passava de meia-noite quando ele viu um objeto profusamente iluminado descendo a 1 milha dali. Pensando que fosse um avião em dificuldade, ele tomou seu carro anfíbio e dirigiu-se para aquela luz que era visível entre as árvores. A uns 500 metros da mesma, ele desceu do carro e continuou a pé. Ao chegar mais perto, Flynn viu que o objeto não era um avião, e sim um aparelho grande em forma de cone, pairando silenciosamente a alguns metros do chão. Teria pelo menos 75 pés de diâmetro na base e 25 a 30 de altura. 4 filas de vigias ou janelas eram visíveis, com uma luz amarela brilhando através delas. Quando chegou mais perto, Flynn ouviu um zumbido, porém ele não via nenhum aparelho ou tripulantes. Parecia haver um painel ou parede logo atrás das janelas. Após vários minutos, Flynn começou a aproximar-se do UFO. Ao entrar naquele círculo luminoso, ele ergueu o braço fazendo um gesto amistoso, no caso de estar sendo observado. Imediatamente, um feixe luminoso saiu de uma das janelas inferiores, atingindo-o na testa, deixando-o inconsciente. Quando ele voltou a si, horas depois, estava parcialmente cego. Havia um ferimento doloroso no ponto onde o feixe luminoso o atingira. O UFO havia ido embora, porém havia uma área circular queimada onde ele estivera pairando. Os cimos das árvores mais próximas também estavam queimados. Flynn conseguiu voltar a Fort Myers, onde passou 5 dias no hospital. Além do ferimento em sua testa e da cegueira parcial, acharam nele uma alteração dos reflexos dos tendões e músculos profundos. As notícias da imprensa sobre o contato de Flynn surgiram em meio a uma onda de discos, um grande aumento das aparições noticiadas. A fim de evitar algum pânico entre o público, o quartel-general da FA tentou abafar essa história, não dando crédito a Flynn. Os repórteres no Pentágono foram informados de que aquela história era uma farsa e que mais tarde seriam fornecidos mais detalhes. Quando Flynn estava no hospital, os oficiais do Serviço de Inteligência telefonaram-lhe da base de Homestead, na Flórida. Obedecendo às ordens do general O'Keefe, eles obtiveram um comunicado básico e depois disseram a Flynn que o interrogariam novamente quando ele saísse do hospital. Assim que o quartel-general soube disso, a entrevista foi cancelada. Porém, o plano para desacreditar Flynn foi temporariamente suspenso devido às notícias de Fort Myers. Dezenas de cidadãos de gabarito haviam se juntado para defender a veracidade das declarações de Flynn, entre eles os editores de News Press de Fort Myers, homens de negócio, policiais e o médico de Flynn. No dia seguinte, o quartel-general resolveu admitir que o impacto foi apenas local e prosseguiram os planos para declarar que havia sido uma farsa. Mas, à revelia da AF,
o caso tinha sido cuidadosamente investigado por um grupo competente, inclusive por um representante da NICAP, capitão Charles H. Foresman, oficial reformado da Marinha Americana. A área circular queimada foi encontrada como Flynn havia declarado. Assim estavam também os cimos das árvores, a cerca de 35 pés do solo. Locais arranhados foram também descobertos em vários troncos de árvores, mostrando que um objeto pesado havia encostado nas árvores ao descer. Para que aquela história fosse uma farsa, Flynn teria que subir às árvores e estragar os topos, bem como riscar os troncos. Não havia marcas de pés ao redor das árvores. Ele teria que formar aquela área queimada sem deixar pegadas. Para completar, ele teria que ferir-se na cabeça com força suficiente para causar um ferimento e afetar-lhe a visão. Além de tudo isso, o médico de Flynn declarou que a diminuição dos reflexos dos tendões e músculos profundos não poderia ter sido inventada. Quando soube desse comunicado no Pentágono, o quartel-general da FA desistiu imediatamente do plano de alegação de ilusão pública. Os jornalistas que perguntaram sobre a declaração prometida ficaram sabendo que o comunicado de Flynn tinha sido examinado pela base aérea de Homestead, mas suas conclusões não tinham sido reveladas. Aos repórteres que telefonaram para a base da Flórida, disseram que a base de Homestead nada sabia a respeito. Para encerrar o assunto, a NICAP escreveu para a base. Em resposta, o capitão John H. Adams, chefe de informações, enviou a seguinte nota explicativa. Nós, aqui na base de Homestead, verificamos nossos arquivos e nada encontramos relativo a esse incidente no qual o Sr. Flynn viu um UFO todo iluminado e sentiu o golpe que os senhores descrevem. Após os casos da onda de calor e de Flynn, os efeitos mentais mencionados na academia da FA e nas análises da RAND podem parecer sem importância. Naturalmente, alguns comunicados sobre reações mentais têm sido inventados. Porém, outros descritos por cidadãos responsáveis parecem ser verdade. A maioria desses efeitos não parece ser grave, embora existam perigos em potencial, até mesmo riscos bem definidos. Um dos efeitos tipicamente brandos foi relatado por Russell Carter, morador em Pierre, na Dakota do Sul. Carter estava dirigindo seu carro em companhia de sua mulher numa noite do ano de 1967, quando um aparelho redondo e luminoso começou a descer na direção de seu carro. Parando a uma altitude de 40 pés, ele acompanhou o casal Carter durante 4 ou 5 minutos. Era tão brilhante que se podia guiar sem faróis, contou Carter. Aquela coisa estava sempre à mesma altura, iluminando todo o ambiente e durante o tempo todo senti uma estranha sensação através do meu corpo. Minha esposa disse que meu rosto parecia paralisado. Porém, outras reações mais perturbadoras têm sido comunicadas por um certo número de testemunhas. Os efeitos descritos incluem tonturas, náuseas, dores de cabeça agudas, exaustão repentina e, em alguns casos, lapsos de memória durante maior aproximação dos UFOs. Até ao fim da década de 1960, essas reações foram atribuídas à excitação nervosa ou temor dos aparelhos desconhecidos. Depois, descobriu-se que a maioria dos efeitos estranhos poderia ser causada por ondas sonoras não audíveis. Durante estudos visando a diminuição dos ruídos, os cientistas e engenheiros já aprenderam que o som audível, quando mantido além de grande número de decibéis, pode provocar ataques cardíacos e outras condições graves. Após verificarem vários tipos de maquinário e equipamento industrial, eles acharam que as ondas sonoras abaixo do nível auditivo e os sons ultrassônicos além do limite audível podem também gerar reações perturbadoras e, às vezes, perigosas. Entre essas reações estão a fadiga, perda de equilíbrio, tensão, náusea, dores de cabeça e, às vezes, desmaios. Embora isso não prove que o ultrassom seja a causa dos estranhos efeitos provocados pelos UFOs, ele fez com que se reavaliassem certas notícias, inclusive os supostos blackouts. Em alguns casos de grande aproximação, as testemunhas ficaram tão paralisadas pelo medo que não podiam lembrar-se de todos os detalhes. Não há certeza de que isso tenha sido provocado pelo UFO. Porém, outras testemunhas têm certeza que os UFOs causaram completos blackouts. Um habitante de Washington que me entregou um comunicado confidencial disse que ainda continuava com um lapso de memória, embora o contato com o UFO tivesse ocorrido há 1 ano.
Foi por volta das 2 horas da madrugada, contou-me ele. Eu estava na rodovia 66, voltando para Washington, quando uma luz brilhante surgiu refletida no espelho do carro. Ela vinha avançando depressa atrás de mim. De início, pensei que fosse o farol de um carro, talvez da polícia, e diminuí a marcha. Quando ele me alcançou, pude ver que estava a 50 ou 60 pés de altura. Depois, ele igualou a sua velocidade com a minha e pude ver que tinha o formato redondo. Levei um tremendo susto quando percebi que era um UFO. Pensei em pisar no acelerador. Então ele se aproximou e de repente as luzes de meu carro se enfraqueceram e o motor começou a falhar. Foi então que aconteceu esse tal de blackout, ou seja lá o que for. Só percebi depois quando estava guiando o carro a 5 ou 6 milhas do local onde estava antes. Não havia o menor sinal do UFO e o motor e as luzes voltaram ao normal. Continuei tentando me lembrar o que acontecera depois de ficar inconsciente, mas não conseguia. Aquilo tudo me abalou tanto que não dormi nas 24 horas seguintes. Num comunicado semelhante enviado da Austrália para a ANICAP, a testemunha teve lapsos parciais de memória, porém não uma inconsciência total. Os pormenores foram transmitidos pelo delegado Leonard Johnson, do posto policial de Bay Up Brook, que interrogou a testemunha, um empreiteiro local. A pedido do empreiteiro, seu nome foi mantido em sigilo, embora tivesse sido mencionado na notícia. Segundo o relato do delegado Johnson, era evidente que ele ficara impressionado pela testemunha. Quando teve lugar o contato, eram 9h35 da noite, do dia 30 de outubro de 1967. O empreiteiro estava na rodovia Kojonup-Mayanup, seguindo rumo a Bay Up Brook, quando seu carro estacou. O motor parou, os faróis se apagaram e o carro ficou imóvel, sem que a testemunha tivesse feito qualquer coisa. Ele não teve a sensação de diminuir a marcha ou de freagem. Depois que o carro parou, o empreiteiro viu um feixe ou tubo de luz dirigido para o seu para-brisa. Olhando para aquele feixe de luz, ele ficou espantado ao ver um objeto de forma oval com cerca de 30 pés de comprimento. Estava circundado por uma luz azulada, que pulsava fortemente. Durante vários minutos, a testemunha assustada permaneceu no carro imóvel, olhando para aquele aparelho de aspecto estranho. Depois, o UFO se afastou e o feixe de luz desapareceu. Quando ele se foi, disse o delegado Johnson, a testemunha viu que o motor de seu carro funcionava de novo e as luzes se acenderam. O que é mais estranho, o carro estava caminhando a 60 ou 70 milhas por hora, como estivera antes do UFO o fazer parar. O empreiteiro não se recordava de ter dado partida ao motor e nem de haver se afastado do local. Embora não exista certeza de que as ondas de ultrassom provocaram os efeitos relatados, seria um erro desprezar essa possibilidade. Baseados em estudos de problemas de ruído, alguns cientistas e engenheiros acreditam que os sons audíveis muito altos e continuados podem provocar alucinações e até mesmo impulsos criminosos e suicidas. Se as ondas de ultrassom forem geradas por alguma fonte poderosa, poderiam possivelmente criar reações semelhantes. É da máxima importância que aprendamos a conhecer todas as forças desconhecidas do UFO, não só para tentarmos criar defesas para o mesmo, como também para ajudar a preparar o público. Enquanto não as conhecermos, nenhum programa de preparo do público poderá ter êxito. Em 1952, quando centenas de UFOs estavam sobrevoando os Estados Unidos, um grupo de oficiais de alta patente da FAA reclamaram uma mudança radical de política. Parem as perseguições e tentem se comunicar com os alienígenas dos UFOs. Lembrando como o quartel-general havia rejeitado os planos para um programa secreto, tinha certeza de que esse novo plano seria também rejeitado. Uma semana mais tarde, correu um boato no Pentágono de que o programa tivera início. Embora eu não acreditasse nisso, fui procurar o funcionário da imprensa encarregado da informação sobre UFOs, um civil chamado Albert M. Schopp. Como eu esperava, ele desmentiu o boato. O senhor tem certeza de que a FAA nunca tentou se comunicar com um UFO? Perguntei eu. Exatamente, disse Schopp. Bem, alguns pilotos podem ter piscado as suas luzes ou tentado um contato pelo rádio, mas não existe um plano oficial de comunicação. Não podemos estabelecer nenhum plano geral como esse. O povo o consideraria como a aceitação oficial de que os discos são interplanetários.
Os temores da FA de que o povo fique histérico não deixam de ter fundamento. Muitos oficiais do Estado-Maior lembram-se do pânico provocado por uma transmissão de Orson Welles feita pelo rádio em 1938, que anunciava um desembarque na Terra de monstros de Marte. O fato foi descrito de forma realista em noticiários feitos em Nova York e depois como se fossem do próprio local do desembarque. Embora esse programa tenha sido anunciado como ficção, muita gente ligou o rádio um pouco depois e pensou que a notícia fosse real. Dezenas de milhares de pessoas fugiram de seus lares, criando um êxodo frenético para vários estados do leste. Muitos sofreram acidentes de trânsito e outros tiveram ataques cardíacos. O pânico durou durante 2 ou 3 horas, até que noticiários de emergência explicaram que a história da invasão de Marte era ficção. Se a FA tivesse esperado passar a onda de discos de 1952, ela poderia ter tentado o plano de comunicação após cuidadosas explicações para o público, salientando que não existe prova de hostilidade. De há muito nós já teríamos as respostas para os importantes problemas. A finalidade desse reconhecimento feito pelos UFOs, que tipo de seres são eles, se os ferimentos provocados pelos UFOs foram acidentais ou não, se são possíveis os contatos com os alienígenas e se são desejados. Por enquanto, nós podemos ter um contato real, porém o plano de comunicação tem sido sempre suprimido. Tal programa seria difícil de ser mantido em sigilo, e a FA ainda tem medo de alarmar o público. Mas existe um motivo ainda mais forte, e que inclui o grande progresso tecnológico dos alienígenas. Por várias vezes, o grande valor da tecnologia dos UFOs para as nações da Terra tem sido reconhecido pelos peritos, que conhecem as suas grandes possibilidades. O contra-almirante D.S. Farney, antigo chefe dos mísseis da Marinha, mencionando as incríveis manobras dos UFOs e sua alta velocidade, disse: "Tais manobras teriam que ser resultantes de uma fantástica tecnologia, da qual nós nada conhecemos atualmente. Se continuarem as aparições, acredito que haverá um contato que fornecerá muitas explicações." William Lear, gênio aeroespacial e fabricante do jato Lear, declarou: "Os seres que dirigem os UFOs devem ter aprendido como neutralizar e controlar a gravidade. Quando pudermos fazer isso, não teremos mais que depender da aerodinâmica para a ascensão." Morton Gerla, antigo presidente da seção de Nova York da American Rocket Society, declarou: "Os UFOs são capazes de desempenhos além da nossa capacidade tecnológica." Numa declaração à ANICAP, ele salientou a importância de ficar sabendo dos segredos desses aparelhos alienígenas. Ver apêndice B com as declarações dos cientistas e engenheiros sobre o desempenho superior desse aparelho em formato de disco. Quase desde o início, certos planejadores de pesquisa de alto nível da FA estavam decididos a aprender a tecnologia dos UFOs se fosse humanamente possível. No fim do ano de 1953, registraram centenas de casos de perseguições de UFOs e 3 pilotos perderam a vida. Em 1957, o deputado Lee Metcalf, atualmente senador, indagou da FA se seus pilotos ainda continuavam perseguindo os UFOs. Na resposta do quartel-general, o major-general Joe W. Kelly confirmou as perseguições permanentes. Os caças da FA continuam perseguindo os objetos voadores não identificados por uma questão de segurança deste país e para determinar os aspectos utilizados. Na revisão do AFE 202, feita em 1962, numa instrução da AAF sobre os UFOs, o quartel-general fez outra declaração importante. A Força Aérea continua a reunir e analisar notícias sobre UFOs até que todas sejam científica ou tecnicamente explicadas, ou até que se tenham esgotado todas as possibilidades de aparições. Parte A 2b. É provável que poucas pessoas percebam a grave situação criada com as perseguições aos UFOs. O Dr. Bruce A. Rogers, membro da diretoria da ANICAP, é uma das autoridades sobre UFOs que está plenamente consciente desse perigo. Em 1970, ele escreveu-me sobre o perigo de alguma outra nação da Terra aprender os segredos técnicos dos alienígenas. Isso poderia ser fatal para os Estados Unidos, disse ele, se uma nação inimiga obtivesse primeiro esse conhecimento. Poderia tornar essa nação dona do mundo.
A posse desse conhecimento poderia influenciar bastante o futuro dos Estados Unidos e talvez influir sobre a nossa sobrevivência. Influir sobre a nossa sobrevivência. Esta é a chave para as perigosas perseguições da FA. A decisão de sermos a primeira nação do mundo a aprender os segredos técnicos dos alienígenas e utilizá-los para a nossa proteção. Estes são os altos lances nesse jogo oculto. É um jogo muito desigual. Se ele falhar, poderá conduzir a um desastre abrangendo toda a humanidade. Mas, se for bem sucedido, poderá de fato influir sobre o nosso futuro e determinar se sobreviveremos como uma nação livre.